bonitos! Aqui quem fala é a Júlia e vocês acreditam que quando eu entrei na faculdade eu percebi que a operação de soma ela pode ficar tão difícil quanto nós queiramos? Eu vou mostrar algumas coisas aqui que podem ser um pouco contraintuitivas. Vem comigo! Quando entramos nas séries iniciais, somos apresentados a uma maravilhosa ferramenta que é a operação de soma. Ela vem com a ideia de acrescentar. Então, se você tem 2 unidades, soma com 2 unidades, temos então 4. Aqui a gente tem 2 parcelas homogêneas e juntando, acrescentando, temos esse 4 maravilhoso. Depois de manipular um pouco dessas somas, a gente começa a perceber que a ordem ela não influencia tanto assim. Se a gente pega 2 mais 2 mais 3, se a gente faz o 2 mais 2 primeiro, teremos 4 mais 3 igual a 7. Ou, se fizermos aqui 2 mais 3 primeiro, teremos 2 mais 5, que também é igual a 7. Então a gente pode manipular esses termos e fazer da forma que é mais confortável. E enfim, isso vai ajudar a gente em muitas coisas na nossa vida. Esta é uma das propriedades da soma que a gente ama. E aí, quando chegamos no ensino médio, a gente vê que não são só expressões que o mundo é feito, a gente pode somar sequências enormes, sabe? Aquelas PAs lá que você via no ensino médio. Temos muitos termos, a gente manipula fórmulas e vê que a gente consegue descobrir as somas dos 53 primeiros termos. E até ali tá tudo sob controle, porque temos uma quantidade infinita de termos, não é mesmo? E aí a gente vai para a faculdade todo feliz e chega alguém e fala: podemos somar infinitas parcelas. E aí o seu mundo cai por terra e você começa a se fazer várias perguntas, como a primeira delas, que é: o que é o tal do infinito, não é mesmo? Bom, se você aí quer conversar sobre infinitos, eu já fiz um vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição. Mas o que é bom a gente saber para continuar esse papo é que infinito não é um número. A gente pode adicionar termos e termos e termos e termos e termos. E aí, adiciona termos e termos e termos e termos e fica adicionando e adicionando e adicionando e adicionando. Isso nunca vai parar. Então estávamos falando sobre soma e agora estamos introduzindo a ideia de infinito. E essas duas coisas vão ficarem juntinhas. A gente vai fazer uma soma com infinitas parcelas. Nós poderíamos somar infinitas parcelas, mas para indicar essas infinitas parcelas precisamos de uma regra para que a gente saiba como vai se comportar essa soma. Então, para isso, pedimos auxílio do nosso querido somatório, que é representado por essa letrinha grega aqui, maravilhosa, você já deve ter visto ela andando por aí, não é mesmo? E esse símbolo, ele significa que vamos somar as parcelas. O numerinho que fica embaixo dele é o número qual a gente vai começar, e o número que fica em cima é onde a gente vai terminar. Mas como estamos falando de somas infinitas, essa soma vai para infinitos termos. Logo depois desse símbolo do somatório, teremos a nossa regra, que é a formulinha que vai indicar como esses termos serão. Então, nesse primeiro caso aqui, teremos o somatório que leva o n de 1 até infinito, com a regra 1 sobre n. Então vamos lá. Quem é o primeiro cara? Não é o 1? Vamos substituir o 1 no n e teremos o primeiro termo então como 1 sobre 1, que é o nosso próprio 1, não é mesmo? E aí depois teremos nosso segundo termo. Depois do 1 vem quem? O 2. E o 2 vem no lugar do n, ficando então 1 sobre 2. E assim vamos seguindo isso para sempre. Observe que a gente pode brincar com essa regra e somar o que a gente quiser, não é mesmo? Mas aqui vamos falar sobre uma em especial, ou melhor, duas em especial, que elas compõem essa primeira que a gente tinha conversado. Então vamos separar em duas somas, sendo elas as que têm o denominador com um número ímpar e as que têm os denominadores com números pares. Então teremos as seguintes somas: o somatório de 1 até infinito, com 1 sobre 2n mais 1 de regra. Ju, mas tô confusa, não tô conseguindo entender isso daqui. Imagina, nosso primeiro número é o número 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então o nosso primeiro termo será o 1 sobre 3. E assim por diante. Uma pergunta que vocês poderiam fazer é: Ju, tá faltando 1 sobre 1. Gente, não tem problema. Vamos prosseguindo e vocês já vão entender porque não faz falta esse carinha aqui. Agora vamos discutir um pouco sobre essa série. Se a gente observar os dois primeiros carinhas juntos e a gente fizer só essa sominha, vocês concordam comigo que a gente tem uma coisa maior que meio
E agora vamos olhar o 1/7, mais o 1/9, mais o 1/11, mais o 1/13, mais 1/15, mais 1/17. Se a gente somar toda essa galera aqui, o que a gente vai ter? Um número maior que meio. Então vocês concordam comigo que tudo bem que a gente está pegando cada vez mais parcelas, mas a gente pode agrupar essa soma em pedacinhos maiores que meio. Então teremos vários subconjuntinhos com meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. E gente, sabe quando isso vai parar? Nunca, porque isso é uma soma infinita. E aí você pode se perguntar, Ju, então quanto é que vai dar essa soma? Vamos lá, gente. Se você ganha 50 centavos, depois ganha 50 centavos, depois ganha 50 centavos e vai ganhando. Vai ganhando. Quando é que vai parar, Ju? Ah, não, vai parar quando o dinheiro do mundo acabar. Aí começa a fabricar mais dinheiro. Vão te dando 50 centavos, 50 centavos. Você vai ficar bilionário, trilionário, você vai ser a pessoa mais rica desse mundo. E aí, quanto de dinheiro você tem? Quanto dinheiro você quiser, porque você vai chegar num patamar e você pode produzir mais 50 centavos adicionais, 50 centavos, então você vai ter, dobrar a meta, você pode fazer isso quantas vezes vocês quiserem. Então, essa soma aqui, ela vai para o infinito. A gente classifica as séries, então, em duas coisas. Quando elas vão para o infinito ou menos infinito, a gente diz que elas divergem. E quando elas vão para um número em específico, dizemos que elas convergem. Agora vamos analisar a próxima série em quais os denominadores serão par. Então aqui temos um somatório de n em 1 até o infinito com a regrinha 1/2n. E teremos aqui então 1/2, mais 1/4, mais 1/6, mais 1/8, Então essa série aqui a gente vai poder adicionar meio, mais meio, mais meio, e adivinha? Ela também vai divergir, ela também vai para o infinito. E observa, se a gente adiciona 1, que era aquele 1/1 que vocês estavam perguntando, vai para o infinito mesmo assim. Agora, observe, a nossa primeira série que estávamos conversando era o 1, mais 1/2, mais 1/3, mais 1/4, que é o quê? A composição, a soma dessas outras duas que a gente fez agora. Contem pra mim, o que vai acontecer com a primeira série? Ela também vai divergir, ela também vai para o infinito. Agora vamos observar uma outra série aqui, na qual a regra é 1/2 elevado a n. Ju, o que está acontecendo com essa série? Vamos ver quem é o primeiro carinho. Vamos ver quem é o primeiro carinho. Quando n é igual a 1, teremos o termo 1/2 elevado a 1, que é a mesma coisa que meio. E aí, quando n for 2, teremos aqui, então, 1/2 elevado ao quadrado, então teremos 1/4. E assim, teremos sempre as potências de 2 nos nossos denominadores. Tudo bem? Então teremos a soma. Meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, e assim para sempre. E aí, converge ou não converge essa paradinha aqui? Vamos observar. Vou fazer uma barrinha aqui. Vou tentar ser o mais didática possível, tá bom, gente? Acompanhem aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Então temos uma barrinha que vai de 0 a 1. Dividir essa barrinha no meio. A gente precisa adicionar 1/4 agora. Então 1/4 seria metade desse meio. E agora precisamos adicionar 1/8, que é metade desse 1/4. E agora precisamos adicionar 1/16, que é metade do 1/8. E vocês estão vendo que a gente está chegando perto do 1, está chegando perto do 1, cada vez mais perto do 1, mas a gente não está chegando no 1, porque sempre vai faltar um pouquinho, não vai? Porque cada vez esses numerinhos vão ser menores, porque a gente está falando de 1 sobre as potências de 2. Então a gente vai chegando perto, chegando perto, chegando perto. Quando a gente quiser chegar mais perto, o que a gente faz? Adiciona mais um, porque a gente está falando de uma série infinita. E aí você adiciona mais um termo, e aí você chega mais perto do 1. E aí você adiciona mais um termo, e chega mais perto do 1. Então, olha que louco! Essa tá indo pro infinito? Não, essa tá cada vez chegando mais perto de quem? Tá chegando mais perto do 1. Então, essa soma aqui, acredite ou não, queridinho, vai dar 1. Dentro de todas as séries, a gente pode adicionar uma classificação aqui que a gente chama de séries alternadas. O nome é super intuitivo, porque ela alterna positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Toda vez que você tiver uma série assim, você vai falar, essa danada é alternada. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, tá bom? Então vamos pegar essa série que vai do n igual a 2, então perceba, você não precisa necessariamente começar do 1, você pode começar por quem você quiser. Aqui vou começar com n igual a 2, indo até o infinito. E aí temos a nossa regra como menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n. Ju, tô muito perdido, não tô entendendo. O primeiro termo não vai ser quando o n for igual a 2?
Então a gente vai enfiar em todos os n's o número 2. Toda vez que nosso expoente for par, teremos o nosso termo positivo. E todas as vezes que nosso expoente for ímpar, teremos o nosso expoente negativo. Pegaram aonde está alternado aqui? Então temos meio menos 1/3 mais 1/4 menos 1/5 e assim vai. E aí a grande pergunta é, converge ou não converge essa paradinha aqui? Vamos fazer um gráfico para isso daqui ficar melhor explicado. Então temos aqui um gráfico no qual no eixo do x temos a soma do primeiro termo, do segundo, do terceiro, do quarto, tudo bem? E no eixo do y temos o valor dessa soma. Então olha só, no primeiro termo ele vai do zero e pá, dá um pico no meio, porque o nosso primeiro termo é meio. Mas aí a gente subtrai um pouquinho, subtrai 1/3, então ele desce, e aí depois ele sobe adicionando 1/4, depois ele desce mais um pouquinho, indo pro quinto. E olha só o que está acontecendo, ele está ficando cada vez mais perto de uma linha, porque ele sobe, desce, e vai ficando cada vez mais perto de um número. E olha que muito louco, quando a gente olha essa série, ela está sendo uma alternada da série que a gente tinha feito anteriormente. E lembra que a gente tinha separado nos denominadores ímpares e nos denominadores pares? Podemos dizer que essa série, ela é a série que tem os denominadores positivos menos a série que tem os denominadores negativos. Observem comigo, a gente tinha conversado que as que têm os denominadores pares, elas são divergentes, então elas vão para o infinito. E essa outra série que tem os denominadores ímpares, ela também diverge e ela tende ao infinito. E aí olha só que muito louco, a gente vai ter mais infinito, menos infinito, e sabe quanto dá isso? Não dá zero. Na matemática é conhecido como uma indeterminação. E pelo fato disso dar uma indeterminação, sabe o que é muito louco? Essa série aqui, ela pode ser o que você quiser, ela pode convergir para o valor que você quiser. Tá duvidando? Então vamos fazer o grafiquinho disso aqui que fica mais fácil para vocês visualizarem. Então eu vou falar assim, quero que essa série aqui converja para o π. Nós vamos fazer o mesmo gráfico no qual no eixo do x teremos os nossos termos e no nosso eixo do y teremos a soma que esses termos vão resultar. Então a gente pode somar vários termos até que isso dê mais que 3,14, vai 3,2. E a gente vai e subtrai, porque a gente tem uma série aí que está negativa, a gente subtrai um tantinho que a gente chegue mais perto. E aí a gente vai e soma mais um tantinho, e subtrai mais um tantinho, e vai ajustando isso até que isso tá fazendo o quê? Tá novamente afunilando. E essa afunilação, ela tá levando para quem? Não é pro π que a gente quer? Então é o π que a gente vai ter. Ju, mas tá faltando. Você vai lá e adiciona mais um termo, e adiciona mais um termo, e adiciona mais um termo, porque estamos tratando aqui de somas infinitas. Você lembra lá quando estávamos falando que a soma ela era comutativa? A soma ela era comutativa porque tínhamos finitos números de termos. E aqui, olha só o problemão que dá quando estamos falando de infinitos termos, porque aqui, reordenando, a gente tem o quê? O que a gente quiser. Bonito? A comutatividade também vale nos infinitos, tá? Não precisa entrar em transe, mas precisamos de outras condições, tá bom? Então, beijo pra vocês e bons estudos!